Programa 6 mais 1, na Rádio da Universidade, um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. No Livro em Foco de hoje, vamos abordar as ideias da escritora e pesquisadora Sueli de Souza Cagnetti, do livro Leituras em Contraponto, em que ela compara duas personagens da literatura infantil, Pinóquio e Emília. Emília é uma boneca de pano famosa das histórias de Monteiro Lobato, e Pinóquio é um boneco de madeira do conto italiano de Carlos Collodi. Embora ambos sejam brinquedos que ganham vida, Emília é uma criação brasileira e Pinóquio é uma criação italiana. E os dois nunca se encontraram nas obras originais, mas a imaginação pode uni-los para efeito de reflexão. Sendo a possibilidade da aquisição e desenvolvimento da linguagem imanente ao ser humano, entende-se a razão de ambos, ao final de suas histórias, transformarem-se em gente. Afinal, a linguagem permite o exercício consciente do estar no mundo. Sendo assim, Emília e Pinóquio vivem diferentes aventuras, retratando, a partir de suas experiências, a própria constituição de si mesmas e de seu vir a ser gente. Diferentemente de Emília, por exemplo, Pinóquio, em suas aventuras, sai em busca do prazer e da vida fútil. Emília, por sua vez, participa de inúmeras aventuras vividas pelo pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aliando prazer à descoberta, ao estudo, à pesquisa, a experiências que mexem no mundo e em seus conceitos. É assim que desce ao reino das águas claras, com o narizinho, em visita ao príncipe escamado. Vai ao país das fábulas, onde conversa com Esopo e La Fontaine, tecendo opiniões e críticas às fábulas criadas por eles. A trajetória vivenciada pelos dois personagens permite uma leitura de contraste para, nas suas semelhanças e distanciamentos, evidenciar o que faz de Pinóquio e de Emília dois seres humanos. Com estas comparações, podemos perceber a natureza da evolução gental dos dois personagens, com Collodi e Lobato conferindo a cada um dos seus personagens características do tempo em que viviam, com a ressalva de Monteiro Lobato refletir em Emília importantes avanços culturais no que diz respeito aos direitos das mulheres nos idos de 1920, quando da criação de Emília. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse o nosso perfil do Instagram 6.mais1. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim traz a experiência de Antônio Chimenec, adolescente em um mundo completamente analógico. Nestes tempos de cliques e likes e posts é quase impensável uma época totalmente analógica, mas sim, esse tempo existiu e não foi assim há tanto tempo. Quem viveu a infância ou adolescência pelos anos de 1980 e 1990 sabe bem do que eu estou falando. E quem vivia no interior, longe demais das capitais, como na música do Engenheiros do Havaí, passava mais perrengue ainda. Tecnologia na minha cidade natal, por exemplo, era TV aberta e rádio local.
Ou seja, pegava bem um canal de televisão e só escutávamos a música regionalista e trilha sonora da novela do momento. Quem tinha grana comprava antena parabólica e dava para assistir uns 5 canais. Um luxo. Foi por culpa dessa precariedade toda que eu vivi uma das piores situações de medo da minha vida. Eu vou contar. Eu devia ter por volta de 13 ou 14 anos de idade. Uma senhora amiga da nossa família decidiu tirar férias no litoral e não queria deixar a casa sozinha. Fui contratado como segurança provisório durante esse período de férias. Eu aceitei por motivos óbvios. Primeiro, ia receber algum dinheiro pelo feito. Segundo, na casa tinha televisão a cores e antena parabólica. Pensei comigo mesmo, não vou dormir nunca, vou passar a noite toda trocando de canal para aproveitar ao máximo das 5 possibilidades. Lembrando que controle remoto ainda era uma ficção científica, tinha de trocar o canal no aparelho mesmo. A gente acaba criando uma expectativa, depois a realidade vai lá e nos passa uma rasteira. Na primeira noite, durante a rodada inicial de canais, eu descobri que seria exibido como estreia em rede nacional o filme Sexta-feira 13, a parte 1, lançado originalmente lá pelo ano de 1980. Minha escolha estava feita. Assisti umas amenidades até o horário estipulado para começar o filme. Se eu estava com medo? Nada. Em pura e plena coragem comecei a viagem por aquele rio de sangue. 1h30 depois, a coragem tinha desaparecido completamente. O que restou foi apenas o extrato do medo na frente da TV. A cortina se mexia, eu achava que era o Jason. Barulho na rua, o Jason. Estalos na casa, o Jason. Contei carneiros, vacas, galinhas, nada de sono. Lembrei de alguns exercícios de respiração para relaxar. Nenhum bocejo. Então, eu rezei todas as preces que eu conhecia e a mente continuou mais desperta do que nunca. E você pode perguntar, por que não ligou para o teu pai te buscar? Lembra do lance da tecnologia? Aparelho de telefone celular era uma lenda naquele momento. No meu bairro, apenas uma moradora possuía telefone fixo, a quem a gente recorria nos momentos assim de extrema urgência. A gente tinha também os telefones públicos, ou orelhões, que eram usados para comunicação dentro do município. E mesmo que já existisse telefone celular, eu não disse antes, mas o meu pai não era necessariamente um modelo de candura. Ao contrário, gaúcho de bota, bombacha, espora, domador de cavalo chucro. Como que eu iria ligar para esse homem e dizer que eu estava com medo de um filme? Não tinha como. O jeito foi aguentar o medo, contar os minutos até o dia nascer e então sim, ir embora e nunca mais voltar àquele lugar. Com o tempo o medo foi diminuindo até virar uma memória boa de contar. Tirando o fato de que até hoje eu não vejo filme de terror sozinho, sobrevivi. 6 mais um na Rádio da Universidade. Programa 6 mais um na Rádio da Universidade, um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1. No 6 mais 1 de hoje, vamos conversar com o poeta Ricardo Silvestrin, multiartista com um trabalho de grande excelência. És um poeta de longa trajetória, muitos livros, muitos prêmios, mas tua experiência como artista também se espraia pela tradução, pela prosa ensaística, pela letra de música e pela composição musical. Para atualizar os nossos ouvintes, pode nos contar, de forma resumida, um pouco dessa tua jornada? Bom, então, desde criança eu sempre gostei de coisas criativas, eu compus várias músicas cantando, eu participei de peças de teatro na escola, depois na adolescência a gente fez um grupo de teatro, depois eu comecei a tocar violão, aprender a tocar violão, queria fazer uma banda de rock, aí eu comecei a escrever letras de música,
Aí eu fui ler os poetas na Biblioteca José Guimarães, do Centro Municipal de Cultura, porque eu estava escrevendo letra de música e queria escrever melhor as minhas letras. Aí li vários poetas, entre eles o Manuel Bandeira. Aí quando eu li o Manuel Bandeira eu achei muito legal o texto no papel, muito criativo, muito surpreendente. Aí comecei a escrever poesia. Aí fiz faculdade de letras. Em 1985 lancei Viagem dos Olhos, meu primeiro livro de poesia. E a partir de então fui lendo, escrevendo. Depois, recentemente fiz mestrado em teoria da literatura e literatura comparada. E então escrever, criar, pensar sobre a criação, tudo isso sempre esteve presente. Depois veio a banda, a primeira banda, Os Três Poetas, eu, o Alexandre Brito e o Ricardo Portugal. Depois participei de outra banda, Os Ladinos. Depois os Poetês, eu, o Alexandre Brito e o Ronald Augusto. Tudo isso são os trabalhos musicais. E recentemente eu tenho o Ricardo Silvestri em banda, que é meu trabalho musical. Então a música, a poesia. Também acabei tendo uma experiência com prosa, lancei um livro de contos, Play, chamado Play, e também um romance chamado Videogame do Rei. Também tenho uma experiência com a prosa ensaística, né? A minha dissertação de mestrado um trabalho longo, né, de fôlego, mas também escrevi vários ensaios, vários prefácios, vários artigos sobre a poesia de outras pessoas, e também livros para criança, de poesia também. Então, tudo isso faz parte da minha vocação, digamos assim, criativa com a palavra e também com a música, né? Também sou compositor, componho canções, componho ou cantando, ou com violão, ou em parceria com os outros, né? Então, todo esse trabalho que parecem ser vários trabalhos, mas no fundo é um trabalho só, que é essa investigação criativa da linguagem ou das linguagens. Desta tua produção literária, rica e diversa, uma parte significativa se destina ao público infantil. O que te motivou e qual a tua relação hoje com este gênero voltado à infância? Então, dessa produção tem uma parte, sim, de livros para criança, de poesia. Quando tinha lá meus 16 anos, 15, 16 anos, então a experiência com o teatro, né, a gente fez um grupo de teatro, eu e meus amigos, que a gente começou fazendo na escola, a gente encenou Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena, por iniciativa da professora de língua portuguesa da 8ª série, e esse pessoal seguiu, terminou a 8ª série, a gente foi todo o 2º grau, a gente muitos já não éramos mais colegas, porque outros foram para outras escolas, mas a gente fez o grupo de teatro, o grupo Corpo Estranho, e ali a gente fez uma primeira peça escrita pelo Jurandir Dutra Zeredo, que era a Revolta das Letras, era uma peça adulta. Aí depois a gente fez uma peça infantil com criação coletiva, que é O Roubo da Máquina dos Sonhos, né? E eu atuei nessas 2 peças. E nesse período que a gente estava escrevendo essa peça para criança, eu assisti a várias peças infantis em Porto Alegre. E achei muito legal a criatividade e a pesquisa estética mesmo, a provocação estética que tinha no teatro infantil, às vezes até muito mais diversificada do que das peças adultas, né, que estavam muito preocupadas em encenar e dizer um texto, e a forma criativa do teatro infantil eu achei muito legal. Também em seguida eu li Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, e achei muito legal o trabalho criativo também com a linguagem. Ela é muito... Fica evidente os procedimentos, a consciência da linguagem criativa na poesia da Cecília Meirelles, que na poesia adulta ela está presente, mas ela não está tão em evidência, né? Então, os jogos de palavra dentro de palavra,
de sonoridade, a surpresa mesmo com a linguagem aparece bastante no Isto ou Aquilo. E eu achei interessante, então, fazer uma produção, a mesma questão que eu achei lá no teatro infantil, né, da possibilidade criativa e estética ser grande nessa arte, eu achei legal na poesia para crianças. E então, eu já tinha lançado Viagem dos Olhos, que é um livro adulto, já tinha lançado O Baixou um Santo em Mim, que é um livro de haikais, adulto também, e aí eu lancei o Baú do Gogó, pela editora Sulina, que é esse meu primeiro livro para crianças, né? A Ruth Rocha tinha lido vários poemas, tinha achado muito legal, e aí, então, essa ideia da criatividade com a palavra, que é próprio da poesia, né? Essa centralidade nas possibilidades criativas da palavra, né? E isso me chamou a atenção na poesia para crianças, e por isso que eu cheguei à poesia para criança. Ao texto voltado às crianças, quais os elementos que entendes que não podem faltar? Fundamentalmente, o que diferencia escrever para crianças e escrever para adultos? Bom, então, como eu falei, o que me levou a escrever para criança foi justamente o caráter de pesquisa e de realização estética com elementos surpreendentes, com elementos criativos muito desenvolvidos, né, com muita liberdade criativa. Então, o que não pode faltar, né, para um texto para criança é esse trabalho uh, né, rigoroso esteticamente, ou seja, é um bom poema, tem que ser, né, no caso que eu escrevo poesia, um bom poema, né, que lide com instrumentos de significado, com instrumentos sonoros, com instrumentos visuais, né, que seja esteticamente um grande texto, né, não é porque vai escrever para criança que vai rebaixar, não, tem que ser um grande poema. E as crianças reconhecem isso, que a leitura acontece justamente porque foi um poema bem escrito e bem criado. E a diferença para um texto adulto é a questão de repertório e de contextos, né? Então, com textos intertextuais, né? Então, lidar com contextos que a criança possa decifrar, né? Então, não trazer contexto que só um adulto poderia decifrar, tanto em termos de maturidade, de vivência, quanto de outras referências estéticas ou históricas, digamos assim. Mas, fora isso, tem que ser um grande poema para escrever um poema para criança. Considerando o Baú do Gogó, pequenas observações sobre a vida em outros planetas, monstros, tudo é invenção, os seres troque, para mencionar apenas alguns dos teus livros infantis. Como que essa literatura voltada a este público contribuiu para o teu processo criativo? Ou a tua têmpera como escritor? Sobre os meus livros, e como é que isso afeta a minha produção para adultos, elas são profundamente relacionadas, tanto a minha produção para criança quanto a produção para adulto, porque fazem parte das minhas pesquisas estéticas e criativas com a linguagem da poesia, né? Então, o Baú do Gogó, por exemplo, tem alguns poemas lido com cores, que eles têm uma visualidade, tem uma brevidade, né, que ele é contemporâneo à minha descoberta do haikai, por exemplo, do Baixou um Santo em Mim, né? Não que seja um livro de haikais, mas é um livro que lida com uma certa concisão de linguagem, né? Já o É Tudo Invenção, ele lida com poemas longos, né? Porque tem que contar como é que alguma coisa teria sido inventada, né? Então, É Tudo Invenção, ele afetou também a minha produção adulta de poemas, de escrever poemas mais longos, que não era muito meu hábito. Então, eu exercitei bastante o poema longo, né? O alargamento discursivo, não é tudo invenção, né? Que também, nesse mesmo período, eu escrevi contos, escrevi um romance, então tem todo um período de alargamento discursivo, né? Já o Planetas, o Pequenas Observações sobre a Vida dos Planetas, é um livro que nasceu de uma felicidade, assim, do nascimento do meu filho. Então ele é um poema, são poemas
escritos da maneira como eu escrevo poesia, e como eu escrevia a poesia também naquele momento. Então, se eu pegar minha produção adulta e a produção do Planetas, há bastante espelhamento na maneira de escrever, né? Então, uma produção alimenta a outra, e todas são algum momento da minha pesquisa criativa com a linguagem. Muito legal, Ricardo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram das tuas colocações. E muito obrigado pelo teu trabalho e por essa conversa com a gente. Um abraço. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade, um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse o nosso perfil do Instagram 6.mais1. Palavra de leitor. O Palavra de Leitor deste programa traz a dica de Yasmin, da MF Alberto Pasqualini. Oi, eu tenho uma indicação de livro para você. O livro Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. Ele conta sobre uma sociedade onde é dividida entre o sangue vermelho e o sangue prateado. O livro nos apresenta uma jovem chamada Mara Brown, que até então tem o sangue vermelho. Porém, numa descoberta, ela descobre que tem um sangue exclusivo da elite. Então, começa muitos desafios e ação nesse livro. Com muitas reviravoltas, o livro nos apresenta milhões de personagens muito interessantes, com ótimas histórias. Para você que gosta de ação, romance e muito mais, e muita reviravolta, eu aposto que você vai gostar do livro, pois o livro aborda muitos temas muito interessantes e te prende. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. No Ouvindo Versos e Histórias de hoje, você vai conhecer o poema Jaguadarte, de Lewis Carroll, traduzido pelo poeta Augusto de Campos. Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. Era briluz. As lesmolisas touvas rodavam e reouviam nos gramilvos. Estavam menzicais as pintalouvas, e os momirratos davam grilvos. Foge do jaguadarte o que não morre, garra que agarra, bocarra que urra. Foge da ave fel-fel, meu filho, e do frumioso babassurra. Ele sacou sua espada vorpal e foi à caça do inimigo do mundo. Ante a árvore tantã ele parou um dia sonilundo. E quando estava ensussustada a cesta, eis que surge Jaguadarte, olho de fogo, sorreflando através da floresta, e borbulha um riso louco. 1, 2, sua espada mavorta, vai, vem, vai, para trás, para diante, cabeça fere, corta, e fera morta, ei-lo que volta galonfante. Pois então mataste o Jaguadarte. Venha a meus braços, ó menino meu, à tarde, fremular, bravou, bravarte, ele se ria, jubileu. Era briluz. As lesmolisas touvas rodavam e reouviam nos gramilvos. Estavam menzicais as pintalouvas, e os momirratos davam grilvos. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco,
acesse o nosso perfil do Instagram 6.mais1. Programa 6+1, na Rádio da Universidade, um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Poemas cantados. No Poemas Cantados de hoje, você vai ouvir o poema Cantiga de Partida, de Gláucia de Souza, musicado por Jorge Herman, do livro Cantigas de Ninar Vento, com ilustrações de Cristina Biasetto, editora Fisales. Cantiga de Partida é interpretada por Marili Grohe. Passou no mundo e me deu um grande anel pra viajar, soltar de tudo num barquinho de papel. Minha mãe passou no mundo e me deu um grande anel pra viajar, soltar de tudo num barquinho de papel. No barquinho levo junto lápis, tinta, amor, pincel. Só eu mesma sei meu rumo, rua, nuvem, andança, véu. No barquinho levo junto lápis, tinta, amor, pincel. Só eu mesma sei meu rumo, rua, nuvem, andança, véu. Minha mãe passou no mundo e me deu um grande anel pra viajar, soltar de tudo num barquinho de papel. No barquinho levo junto lápis, tinta, amor, pincel. Só eu mesma sei meu rumo, rua, nuvem, andança, véu. Rua, nuvem, andança, véu. 6+1, na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse o nosso perfil do Instagram 6.mais1. O programa 6+1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6+1, apresentação de Alexandre Brito e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.